Meus irmãos, minhas irmãs, a graça de nosso Senhor Jesus, o Cristo do Pai, esteja com todos que nos ouvem. Sou o diácono Eduardo Vanderlei, da Arquidiocese de Natal, e vos falo hoje da mistagogia da Semana Santa. Nessa terceira comunicação, trataremos da celebração da Paixão do Senhor. Antes do tema específico, nós lembramos da unidade que se forma entre as três celebrações deste tríduo: Missa da Ceia do Senhor, celebração da Paixão e a Vigília Pascal. É uma sequência histórica. Depois da celebração da ceia, Jesus é entregue aos seus algozes e é morto. No terceiro dia ressuscita. A narrativa da paixão é ponto focal nessa celebração de hoje, que não é missa, já que por antiquíssima tradição os sacramentos não são celebrados nem hoje e nem amanhã, exceto os da penitência e da unção dos enfermos. Partimos do testemunho bíblico da narrativa da paixão, em que encontramos a cena da crucifixão de Jesus. A crucifixão, ou mais comumente a crucificação, foi um dos cruentos métodos de execução da pena capital entre os persas, seleucidas, cartáginos e romanos. Geralmente, o condenado, depois de ser chicoteado, arrastava a trave de sua cruz para o local da punição, onde o eixo vertical já estava fixo no chão. Despojado de suas roupas naquele momento ou mais cedo, o condenado era amarrado com os braços estendidos à trave ou pregado firmemente a ela pelos pulsos. A trave então era elevada pelo eixo vertical e subia a cerca de 3 metros de altura do chão. Em seguida, os pés eram firmemente amarrados ou pregados no eixo vertical. Uma saliência inserida na metade do eixo vertical dava algum apoio ao corpo. Evidências de uma borda semelhante para os pés são raras e tardias. Sobre a cabeça do criminoso era colocado um aviso informando seu nome e seu crime. Finalmente, a morte ocorria através de uma combinação de restrição à circulação sanguínea, falência de órgãos e asfixia, à medida que o corpo se esforçava sob seu próprio peso. Pode ser apressado quando as pernas são quebradas, no que nós chamamos de crurifrágio. Isso é feito com um bastão de ferro, o que impede o condenado de suportar o peso do corpo e, portanto, dificulta a inalação, acelerando a asfixia. A representação de Cristo na cruz tem sido um assunto importante na arte ocidental desde o início da Idade Média. Preocupados principalmente com afirmações simbólicas de salvação e vida eterna, e repelidos pela ignomínia da população, os primeiros cristãos não representavam a crucificação de forma realista antes do século V. Em vez disso, o evento foi simbolizado primeiro por um cordeiro, e após o reconhecimento oficial do cristianismo pelo Estado romano no século IV, por uma cruz de joias. No século VI, no entanto, as representações da crucifixão tornaram-se numerosas, como resultado do esforço da Igreja para combater uma heresia de que a natureza de Cristo não era dupla, humana e divina, mas simplesmente divina e, portanto, invulnerável. No entanto, essas primeiras crucifixões eram imagens triunfantes, mostrando Cristo vivo, de olhos abertos e sem vestígios de sofrimento, vitorioso sobre a morte. No século IX, a arte bizantina começou a mostrar um Cristo morto, de olhos fechados, refletindo a preocupação atual com o mistério de sua morte e a natureza da encarnação. Esta versão foi adotada no Ocidente apenas pelo século XIII, com uma ênfase cada vez maior no sofrimento, de acordo com a mística daquela época. Nos primeiros séculos, os cristãos usavam o símbolo do peixe para se identificar. Isso porque as letras gregas que formam a palavra peixe servem de acrônimo para a frase Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. No século II, a cruz era um sinal feito com o polegar sobre a testa, uso que ainda fazemos na crisma e comumente no batismo. No século IV, o sinal da cruz já apresentava muitas variações, inclusive em amplitude, o que gerou o nosso sinal da cruz atual, que se faz com a mão direita aberta, dedos juntos, tocando a testa, o peito, o ombro esquerdo e o ombro direito.
Vejamos algumas recomendações para a liturgia deste dia. Os sacerdotes e os ministros, feita a reverência ao altar, prostram-se. Essa prostração, que é um rito próprio desse dia, seja conservada diligentemente, pois significa não só a humilhação do homem terreno, mas também a tristeza e a dor da Igreja. A narrativa da paixão é feita sem os portadores de castiçais, sem o incenso, sem a saudação ao povo e sem o toque no livro. Só os diáconos pedem a bênção do sacerdote, como noutras vezes antes do Evangelho. A cruz é hoje adorada, não pelo madeiro em si, mas pelo crucificado que por ela passou. O tradicional beijo na cruz é dado por todos, embora para esse ano de pandemia viral apenas o sacerdote o faça. Para a distribuição da Eucaristia sejam preparados o altar com uma toalha e o corporal. Após a distribuição, o altar é novamente desnudado. O mistério da cruz é, antes de tudo, o mistério do amor. Amor extremo de Deus para conosco. Os mandamentos da lei, que resumem o amor, são o primeiro e o segundo, e lá estão na imagem da cruz. A estaca, do grego stauros, essa haste vertical, representa a relação que eu tenho com Deus, que é uma relação de amor. Mas essa relação só forma comunhão plena e verdadeira na presença do patíbulo, a trave horizontal, que representa o segundo mandamento: amar o próximo. Somos uma relação. A Igreja é uma relação, sacramento da Trindade sinalizado e significado na cruz, pois nela o amor amou até o fim. Adoramos, Senhor, vosso madeiro, vossa ressurreição nós celebramos. A alegria chegou ao mundo inteiro pela cruz que nós hoje veneramos.